Olá, eu me chamo Pedro e eu vou estar apresentando o trabalho que eu desenvolvi junto com a professora Paula sobre a análise da relação entre os aspectos de excesso de confiança e a acurácia dos analistas financeiros. Essa pesquisa foi financiada pela bolsa da CNPq. Bem, para um contexto inicial, primeiro precisamos nos atentar ao mercado de capitais. Uma de suas funções é ser um intermediador entre os poupadores e os tomadores de recursos, papel essencial para a economia contemporânea e também para o desenvolvimento e crescimento dos países. Além disso, ele atua como um facilitador das negociações de seguros, de diversificação e até mesmo como um instrumento de agrupamento do risco. Portanto, o papel do mercado de capitais possibilita que haja transferência de recursos, não apenas no curto, mas também no longo prazo. Porém, para o bom funcionamento do mercado de capitais, é necessária a existência de informações precisas e confiáveis. Contudo, um conceito econômico que postula uma falha de mercado decorrente da falta de incorporação de dados é a assimetria de informação. Um exemplo clássico é o da venda de um carro usado. O vendedor possui muito mais conhecimento sobre o produto do que o comprador. Essa assimetria pode causar prejuízos para uma das partes, que nesse caso seria o comprador. Junto a isso, surge o problema da teoria da agência, referente à relação entre o principal e o agente, no qual o principal concede autoridade para o agente em agir em seu nome. Um exemplo disso seria na contratação de um gestor ou qualquer outro cargo de autoridade nas empresas. Essa teoria diz que todos os indivíduos buscam maximizar a sua utilidade. Dessa forma, o agente pode tomar decisões que lhe beneficiem, mas não necessariamente indo ao benefício do principal. Consequentemente, uma das estratégias desenvolvidas para reduzir o custo de agência são as táticas de alinhamento de incentivos. Maximizando então a utilidade do agente, também maximiza a utilidade do principal. Porém, não basta ter somente informações disponíveis. Também é necessária a sua correta interpretação. Dessa forma, a figura do analista financeiro surge justamente para reduzir a assimetria de informação entre o mercado e os investidores, dados que eles são especialistas treinados, que especializam em setores da indústria e emitem relatórios que refletem a sua compreensão, tanto do cenário, estratégia e qualidade de gestão de uma empresa. E junto a esses relatórios, eles fazem recomendações pontuais de ações e suas previsões de lucro. No nosso contexto, os investidores são os principais e os analistas são os agentes. Porém, muito se discute sobre a racionalidade do indivíduo. Será que sempre tomamos decisões completamente racionais? Dessa forma, iremos explorar como esses aspectos comportamentais podem alterar a tomada de decisão. Portanto, vamos estar saindo do pensamento da economia clássica sobre um agente racional e um mercado eficiente, capaz de incorporar todas as informações de maneira rápida e correta, para uma visão mais da economia comportamental, que busca estudar e incorporar o fato de que toda decisão possui um viés e que o comportamento humano nem sempre é racional. A área de pesquisas comportamentais ainda é bem jovem, principalmente voltada para vieses específicos ou feitas por meio de análise textual. Mas o que é um viés comportamental? O viés é um erro sistemático do pensamento racional e da tomada de decisão. Isso é um desvio não aleatório e, portanto, previsível, possibilitando dessa forma ser observado, estudado e analisado. A heurística é o argumento mais utilizado para explicar a existência desses vieses, sendo o processo mental que ignora parte das informações disponíveis para a tomada de decisão mais rápida ou fácil. Isso é um subproduto oriundo das limitações da capacidade de processamento de dados dos seres humanos. Os vieses podem ser divididos em duas categorias: os vieses conscientes ou explícitos, no qual o indivíduo está ciente dos seus comportamentos e atitudes, e os vieses inconscientes ou os vieses cognitivos. O excesso de confiança é um viés cognitivo e pode ser dividido também em três conjuntos: o excesso de precisão, no qual a pessoa tende a sobreestimar a precisão de seus julgamentos; o excesso de autoavaliação, que pode ser uma irrealisticamente positiva. Um exemplo é quando o indivíduo tende a acreditar que sejam muito acima da média em relação a alguma atividade.
e a ilusão de controle, no qual o indivíduo tende a acreditar que possui uma capacidade de alterar ou controlar um possível resultado de um evento que não está no seu controle. Nosso objetivo, então, é verificar se existe relação entre os aspectos de excesso de confiança e a acurácia do analista financeiro. Bem, falando um pouco da nossa metodologia, a gente criou um banco de dados usando relatórios de equity da Thomson Reuters. Fizemos coletas de dados como o nome das empresas, o nome do analista, a casa de research no qual ele trabalha, o trimestre no qual o relatório foi confeccionado, o ano, o earnings per share, ou o lucro por ação, e a recomendação desse analista frente à ação. O nosso banco de dados contou com cerca de 1.058 empresas, sendo elas brasileiras e americanas. Nossos números de observação chegou a 19.145 para o ano de 2019 e dados trimestrais. A nossa análise foi feita por regressão linear múltipla, usando também os testes de White e testes de F para testar a heterossedasticidade. Usamos o Software Diction para fazer a análise textual dos relatórios para determinar a presença ou não do viés, e o Software Stata para a parte estatística da regressão. O Software Diction é um programa de computador para determinar o tom de uma mensagem verbal, usando dicionários pré-definidos para processar uma passagem e comparando-o com os resultados das normas incorporadas. Utilizamos o Diction para determinar se existia o excesso de confiança nos relatórios dos analistas coletados na nossa base de dados. Ele faz isso através de 8 fatores, 4 positivos e 4 negativos. Para os positivos, temos a tenacidade, nivelamento, coletivismo e insistência. Para os negativos, termos numéricos, ambivalência, autorreferência e variedade. Para o resultado encontrado para o Brasil, temos 5 fatores estatisticamente relevantes. Eles foram o nivelamento, o termo numérico, ambivalência, autorreferência e a variedade. Já para os resultados obtidos para os Estados Unidos, também tivemos 5 fatores estatisticamente relevantes. Eles foram a tenacidade, o coletivismo, o nivelamento, a ambivalência e a variedade. Os resultados encontrados revelam que existem 3 fatores iguais e significantes para ambos os países: o nivelamento, a ambivalência e a variedade. Porém, os coeficientes brasileiros são positivos, enquanto os americanos não. Dessa forma, existe uma diferença, seja cultural, social ou econômica, que possa explicar essa variabilidade da relação do fator com a acurácia. Além disso, pode-se notar que os coeficientes dos Estados Unidos são, em geral, uma ordem de magnitude menor do que suas contrapartes brasileiras. Isso faz com que a presença desses fatores seja muito menos significativa para a variação da acurácia dos analistas americanos, enquanto no Brasil, a presença desses sejam muito mais representativas. As diferenças encontradas nos resultados do Brasil em comparação aos dos Estados Unidos podem ser explicadas pela diferença no desenvolvimento do mercado de capitais. O mercado brasileiro é menos desenvolvido do que o americano, seja em valores, números de transações e até mesmo na quantidade de empresas listadas. Ademais, a hipótese de mercado adaptável propõe que a eficiência do mercado não é um conceito de tudo ou nada, mas sim uma característica que varia com o tempo e entre mercados. Portanto, é de se esperar que um mercado de capitais mais desenvolvido dê menos brecha para os inputs dos analistas financeiros afetarem a previsão do lucro ou a sua recomendação, enquanto mercados menos eficientes fazem com que o analista tenha maior peso na informação. Os resultados da pesquisa revelam a importância de se estudar o aspecto comportamental e como ele afeta a percepção dos analistas e as suas tomadas de decisão, dado que vimos como o excesso de confiança afeta na previsão do lucro. Esse resultado também abre espaço para a discussão de acréscimos de variáveis comportamentais nos modelos financeiros usados pelas instituições, juntamente ao fato que os vieses devem ser levados em conta na hora da emissão de um relatório, no qual será usado como base para o investimento. Um possível aprofundamento da pesquisa seria determinar se os valores encontrados se mantêm no tempo, seja em outros mercados, além dos Brasil e Estados Unidos, outros produtos financeiros e até mesmo a presença de múltiplos vieses. Bem, essa foi uma breve apresentação da minha pesquisa e muito obrigado.